A paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Levítico, capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: Eis as ordenações que darás a Arão e a seus filhos. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e se conservará aí aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação: os filhos de Arão, a apresentação ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como memorial em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e comê-lo-ão sem fermento em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Esta é a parte que lhe tenho dado das ofertas que me são feitas consumidas pelo fogo. Esta é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua no tocante às partes destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés: Eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia que receberem a unção: 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Ela será frita na frigideira com óleo. Tu a trarás quando estiver misturada e oferecerás os pedaços fritos da oferta dividida em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção fará também essa oblação. Esta é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda a oferta de sacerdote será consumida integralmente. Não se comerá dela. O Senhor disse a Moisés: Diz o seguinte a Arão e seus filhos: Eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Esta é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima do sacrifício pelo pecado comê-la-á em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Esta é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião, para se fazer expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Livro de Levítico, capítulo 7. Eis a lei do sacrifício de reparação. Esta é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e derramar-se-á o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins.
O sacerdote as queimará sobre o altar em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Esta é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação far-se-á exatamente como o sacrifício pelo pecado. Será uma só lei para os dois. A vítima pertencerá ao sacerdote que tiver feito expiação. O sacerdote que ofereceu o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda oblação cozida no forno, na caçarola ou na frigideira será do sacerdote que tiver oferecido. Toda oblação amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Arão, que a dividirão equitativamente. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, ofereciam com a vítima de ação de graças bolo sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento untadas de óleo e farinha frita em forma de bolos amassados com óleo. Ofereciam também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico oferecido em ação de graças. Apresentar-se-á um pedaço de cada uma dessas ofertas em oblação, reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças, oferecida em sacrifício pacífico, será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia seguinte. Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comida no dia da oblação, e o que sobrar se comerá no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no terceiro dia será consumido pelo fogo. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no terceiro dia, esse sacrifício não será aceito, ele não lhe será levado em conta. Esta será uma coisa abominável, e quem dele tiver comido levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não se comerá, será queimada pelo fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico, mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundície humana ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável, e comer em seguida da carne do sacrifício pacífico, pertencente ao Senhor, será cortado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Dize isto aos israelitas: Não comereis gordura de boi, de ovelhas ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor, em sacrifício feitos pelo fogo, será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais. Todo aquele que comer sangue, seja que sangue for, será cortado de seu povo. O Senhor disse a Moisés: Dize isto aos israelitas: Aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, trar-lhe-á a oferta tomada do dito sacrifício, e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor, a gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também aos sacerdotes a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão, que ofereceu o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como sua porção a coxa direita. Eu tomei com efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte, e os dou aos sacerdotes Arão e seus filhos, como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Esta é a parte que tocará Arão e seus filhos dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas que dessem aos sacerdotes, desde o dia de sua unção. É o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico. O Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, no dia que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo.
E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como disse. Vinde e veja o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhe: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirigiam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormias. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldade. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-lhe, lhe disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperavam em vós e os livraste. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Continuação do livro de Provérbios, capítulo 11. A justiça dos retos salva, mas em sua própria cobiça os pérfidos se prendem. Morto o ímpio, desaparece sua esperança. A esperança dos iníquos perecerá. O justo livra-se da angústia, em seu lugar cai o malvado. Com os lábios o hipócrita arruína o seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.